Para aqueles que não viram que a ministra falou, boa noite, né? Que Deus continue nos abençoando, nos iluminando agora, hoje, amanhã e sempre. Que nos fortaleça. O dia de hoje é um dia também do passe, né? E as palestras são muito importantes nós entrarmos lá com o coração em paz, aprendendo um pouquinho mais, né? Todos nós aprendemos junto. Aqui não tem dizendo que é mestre, não. O único mestre que a gente conhece foi Jesus, o mestre dos mestres, né? Então nós aprendemos juntos com vocês e a gratidão é muito, muito grande, imensa por estarmos aqui juntos mais uma vez, pode ter certeza. Eu não sei se vocês sabem, vocês não sabiam, mas vou contar para vocês. Eu ando meio esquecido, tenho que fazer as colinhas, porque eu sou do século passado, tá? Então, gente, eu vou tentar colocar o tema da noite. Há muito tempo, já é do século passado, quando eu trabalhava ainda, né? Graças a Deus, a gente, como espírita, a gente tem um convívio muito bom, fraterno, com as pessoas de outras religiões, com irmãos nossos de outras religiões. Nós nunca tivemos assim desavenças nas nossas conversações, sempre foram conversas frutíferas, que produziam coisas boas, de amizades, né? Então, graças a Deus, isso a gente não pode levar, dizer que nós não fizemos. Esse laço fraternal existe na gente, né? Então, na época que eu trabalhava, isso já no século passado, então, numa firma lá tinha um senhor que era evangélico, né? E sempre nós estávamos conversando, trocando ideia, e um dia ele me falou, Nelson, por que nós evangélicos falamos assim, nosso Senhor Jesus Cristo? E você fala assim, Jesus, o Cristo e tal. Daí eu tentei na época falar para ele o seguinte, que vamos assim, retornando no época da escravidão. O Senhor, parecia a pessoa que estava da senzala, falando, a divergência era grande, né? Então, falei, como Jesus, a doutrina espírita, nos ensina que ele é o nosso irmão mais velho, então nós temos respeito, consideração, né, amor, né, coração, por ele ser o irmão mais velho nosso. Então, nós trazemos ele dentro do coração e falamos mais simplesmente como ele estivesse junto com nós. Jesus. Tão gostoso, Jesus, né? Então, nós não falamos nosso Senhor Jesus Cristo, porque fica uma diferença muito grande, né? Uma enorme diferença entre nós e ele. E ele não, ele está sempre presente junto com todos nós, todos os dias, né? Então, começando aí, vamos começar dos 2000 anos atrás. Do infinito azul dos páramos supremos, volvendo a negra terra cheia de vingança, nascia na estrelaria um lindo menino, trazendo em seus olhos a luz da esperança. O mundo agitado de trevas imensas, ansioso aguardava um raio de luz. Eis que desponta no seio terreno o mestre dos mestres, chamado Jesus. Olho por olho, dente por dente, surgia a maldade em cada coração. O Cristo, sereno, a humildade pregava, demonstrando amor e ensinando o perdão. Foram seus anos e ainda ressoam como um brado de alerta à multidão sofrida. Suas palavras tão sábias e divinas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então aí nós vimos o nascimento de Jesus há 2000 anos atrás. Como seria a época que Jesus nasceu, né? Estava tudo em paz, tudo cordial, tudo fraterno, existia alguma divergência, não existia, o mundo estava tudo, né, florido, bacana. Então, quem nos diz isso aí, quem conta a história, é Castro Alves, através da psicografia de Chico Xavier. Então ele dizia assim,
Gemia a terra humilhada na noite do cativeiro, dominava o mundo inteiro sob o carro da opressão, com mandíbulas vorazes de loba que se subleva. Roma, encharcadas de trevas, estendia a escravidão. Entre águias poderosas, jazia Atenas vencida, carpia Cartago a vida, ligado a grilhão cruel. Na Capadócia, na Trácia, na Mauritânia, no Egito, o povo chorava aflito, tragando cicuta e fel. O frio invadira os templos, não mais Eros de olhar brando, nem belo Afrodite amando, nem Apolo encantador. Olimpo dormir em sombras, cessara a graça de Leuses, não surgiam outros deuses que não fossem do terror. E quando o mal atingira o apogeu da indiferença, disse Deus na altura imensa: faça-se agora mais luz. E um livro desceu brilhando para a história envelhecida. Era o Evangelho da vida sob as lições de Jesus. E daí a gente pesquisando, esse nascimento de Jesus, em João, capítulo 8, e alguns versículos, dizem até alguns estudiosos, que tem mais de 30 vezes que Jesus fala em João ali, que ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Até diz assim, uma passagem lendo esse João, dizendo assim que Jesus descendo do Monte das Oliveiras, e aquela plateia que estava aguardando ele, aquelas palavras doces que chegavam para aliviar a alma sofrida daquele povo. Então Jesus descendo, chegando para eles, falou assim para eles: eu sou a luz do mundo. E eu pesquisando também um trechinho, eu vi aqui, que diz o seguinte, logo após o seu nascimento, o menino Jesus foi levado ao templo para procederem com ele de acordo com a lei. Logo em seguida, compareceu ali um médium chamado Simeão, nós chamamos de médium, o qual, tomando o menino nos braços, levantou-o e, entre outras coisas, disse: luz para iluminar as nações e glória de Israel, teu povo. Lá está em Lucas, capítulo 2, versículo 32. Simeão foi, deste modo, o primeiro a anunciar que Jesus seria a luz do mundo. É o nosso tema de hoje, a luz do mundo. Daí eu fiquei pensando, raciocinando, por exemplo, a nossa parte, quem somos e Jesus. Se eu fazer assim para vocês, vamos fechar os olhos um pouquinho, rapidinho, Vamos fechar os olhos e mentalizar Jesus. Por alguns segundinhos, vamos mentalizar Jesus, ver Jesus na nossa frente. Muito bem. Se eu perguntar para cada um de vocês, vocês vão dizer a forma que viu Jesus. Cada um viu Jesus de uma forma, O Jesus uma figura. Tem gente que vê Jesus numa cruz, Então, depende muito das pessoas. E eu fiquei pensando, quando ele fala que eu sou a luz do mundo, para a gente falar alguma coisa, dizer, garantir, a gente tem que ser mesmo, Veja bem, eu, por exemplo, eu tenho minha formação, na parte de parte mecânica e industrial, Então, lá eu mexia com fresa, com torno e tal, fazia bastante coisinha. Aí, pensando, depois que eu aposentei, falei, puxa, na realidade não era nada. Eu fazia tudo uma coisinha assim, mas tem pessoas que especializam numa área, por exemplo, eu sou só torneiro,
podia fazer muita coisa mais do que eu fazia, porque eu não era especializado naquela área, né? Assim como é médico, né? Tem médico para determinadas doenças, enfermidades, né? Advogados para cada tipo de leis que existe, né? Então, a pessoa se especializa naquela área. A doutrina espírita explica para nós o seguinte, que Jesus é o governador do nosso planeta. Nós vibramos aí com Ismael, né? Ismael, nosso protetor, que conduz o nosso Brasil, né? Nosso querido Brasil. Por que nós nascemos no Brasil, né? Então, Jesus é o governador do nosso planeta. Diz ainda a doutrina espírita que Jesus, na formação, ele ajudou na formação da nossa terra, do nosso orbe. E com certeza, nosso Pai, Deus, chegou e falou para ele, filho, eu vou te dar esse planeta para você cuidar dos seus irmãozinhos que estou colocando aí, para eles retornarem a mim. Essa vai ser a sua missão, para ajudar todos esses entes e essas pessoas, esses irmãos da Terra, para voltarem ao meu seio, né? Ao seio divino. Porque nós sabemos que a doutrina espírita explica também que nós somos criados todos imperfeitos, todos iguais, né? Então nós, através da nossa luta, né, ignorantes, né, fala assim, simples e ignorantes, todos nós partimos desse princípio, porque Deus, você é melhor do que isso, não, para Deus não tem isso. Então nós criamos todos iguais, simples e ignorantes. E aí essa evolução, né, através de reencarnações sucessivas, do nosso progresso, do nosso amor, da nossa atenção que nós temos dentro de nós para com os outros para com nós. Então nós vamos evoluindo e chegando onde está Deus, né? Então quando Deus falou, te dou a terra para você cuidar, a gente imagina, uma coisa já ficou certo, Jesus, então ele encarnou nesse planeta, ele não progrediu nesse planeta, não é? Porque Deus fala que ele criou a terra, então ele não podia ter nascido aqui, então ele criou aquele braço. E eu fico pensando, como eu fui de Senai, tem criança de Senai, muitos Senai, e garotos trabalham comigo, né? Então quando uma pessoa entra no Senai, vem lá trabalhar, o diretor da firma não vai dizer para aquele garoto, você vai ser o nosso diretor aqui da firma, você vai ser o presidente agora. Por quê? Porque falta ainda conhecimentos, base, aquela luta para chegar lá, e quando chegar com conhecimento, daí sim que ele pode ser um diretor. Não é assim que acontece na vida da gente? Um pedreiro, por exemplo. Um pedreiro profissional. Eu faço uma casa. Que nós temos um que o Marcos, nosso companheiro de jornada, pedreiro. Então ele sabe o que está fazendo. Não, eu sou pedreiro, eu sou pedreiro. Agora imagine bem, Jesus dizia assim, eu sou a luz do mundo. Então ele tinha que ter firmeza. E essa evolução de Jesus, nós sabemos que a Terra, como pela ciência, né, a Terra tem 4 bilhões e 600 milhões de anos. Não é milhão, não é ano, né? 400 bilhões de anos formado. Agora imagine então, quantos anos tem Jesus? Quanta evolução está na nossa frente, né? E quando eu falei para vocês pensarem em Jesus, então nós vemos a imagem, o Jesus descendo dos montes, ou na praia, né? Aqueles cabelos loiros, né? Olhos azuis. Outros, como eu falei, pode ver na cruz. Eu vejo Cristo crucificado, né? Cada um vê do seu tipo. Mas vocês imaginaram qual é a grandiosidade de Jesus? Nós praticamente estamos aqui somos sementinha da terra ainda. E Jesus já tem esse planeta, 4 bilhões. Para ele chegar a esses 4 bilhões, quanto ele estudou ainda? Para Deus falar, filho, vou te dar a terra na sua mão. Daí eu fiquei pensando também. Quando o Marcos sabe, alguns sabem também, eu tive um problema há uns tempos aí, que meu filho ficou na penitenciária 12 anos.
Então eu chamava assim sacoleiro, né? Quem faz isso aí. Colocava minha sacolinha, né? E quando eu ia abrir a porta para sair cedinho, 5 horas da manhã, 4h30 da manhã, eu pegava na maçaneta da porta e dizia assim, se eu falar assim, sabe? Se eu falar Deus esteja comigo, é uma redundância, porque Deus, hoje agora nós aprendemos na mediunidade, né? Esse hálito, né, do universo que existe, nós já estamos nele, que nem um mar, que nem um peixe no mar, nós estamos. Então seria muito como dizer, Deus esteja comigo. Então, mas eu pensava, simples, eu falava, Jesus, esteja comigo neste momento, que eu possa ir bem, voltar bem, assim como os outros que estão fazendo a mesma, milhares de pessoas fazendo a mesma viagem que eu estava fazendo, né? Possamos retornar bem. E ali eu ia tranquilo. Era quando eu ia de ônibus, aquela frio, aquela janela aberta, tomando aquela coisa. Chegava lá, os policiais, né, atendendo a gente, como se a gente fosse também um bandido, um criminoso, né? Mas ali eu falava, puxa, o senhor fica, depois a gente chama o senhor da terceira idade, o senhor fica lá, depois a gente chama. Eu pensava comigo, puxa, não vai dar tempo de eu ver meu filho e deixar minha sacolinha para ele, né? Então, mas a gente está sintonizado com o plano espiritual. Não se preocupe não, fique tranquilo, porque nem que seja para você deixar a sacolinha, vai dar tempo de dar um abraço nele e ir embora, sabe? E assim foi 12 anos na minha luta, na minha constante, e sempre pacífico, sempre tranquilo, e sempre estava dando certo. Por quê? Quando eu falava, Jesus, esteja comigo na minha frente, eu seja a sua palavra, seja a minha palavra, a sua palavra, você esteja na minha frente. Então Jesus, para a gente, cada um tem um tipo de ver de Jesus. E nessa evolução que ele tem, agora imagina, eu estou vivendo na ciência, falando de ciência, a velocidade, a gente falando luz do mundo, né? A velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, é a velocidade da luz. E Jesus é luz. Você imagina bem onde está. E fiquei pensando também, eu tinha uma música que falava assim, falava que Jesus está esperando por nós. Eu cantava, Jesus esperando por nós. Depois eu pensei, mudei, falei, Jesus não está esperando por nós, sentadinho no banco, agora chega até onde eu estou. Não está esperando por nós, Ele está esperando de nós, que nós se tornemos cristãos, que nós seremos melhores. Isso Ele está esperando. Por que Ele não está sentadinho no banco? Porque nesse mundo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, se evolui. Eu estive acompanhando a ciência agora, veja bem, a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por hora. Em um segundo, se fosse dar a volta na Terra, a luz em volta da Terra, daria 8 voltas em um segundo. Veja como que é rápido, né? E a ciência comprovou o seguinte, suponhamos, nós estamos no universo, já estamos falando, tem outro livro, o universo paralelo, que não tem fim, né? Deus não para também, não estaciona. Se nós chegássemos à velocidade da luz na borda, na extremidade do universo, chegou aqui a bola, está aqui, chegar no universo, e com a velocidade da luz, nós não conseguiríamos atingir a borda do universo, porque o universo, ele se expande, está se expandindo mais do que a velocidade da luz. Então, quando a gente chegar naquele ponto, o universo já se expandiu. Olha como que Deus é grande, não? Então, e Jesus também continua isso, só que, através desse estudo da mediunidade, estamos sabendo, né, que o nosso fluido vital, fluido universal, que é de Deus, ele se expande, né? E Jesus, com a sua luz, quando nós pensamos, ele expande, e nós estamos envolvidos dentro desse hálito de Jesus também. Por isso, esse é o Jesus que nós conhecemos, né? Que a doutrina apregoa. E outra coisa aqui, ó.
Vai encerrar já, viu, gente? Na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, e quem quiser aprofundar mais sobre Jesus, 625, 626, 627, pode procurar lá. Kardec, voltando agora já para a nossa época, né? Kardec pergunta aos espíritos, qual o espírito, qual é como chama que fala assim? Eu já falo para vocês. Qual o tipo mais perfeito que Deus colocou para atender a humanidade, atender o homem, como guia e modelo? Perguntando para os espíritos, né? Kardec perguntando. E que os espíritos não bobearam, não falaram, não, vou dar por isso aqui, não. Ele foi seco, pode ver na resposta, foi incisivo, foi assim, qual é o espírito, qual o tipo mais que Deus colocou para ajudar a humanidade no progresso? Jesus. Então nós não podemos ter dúvida de seguir. Muitas pessoas que não conhecem, mas vocês não seguem Jesus. Isso não é seguir Jesus na maior intimidade, na maior pureza que tem? Esse é o Jesus que nós conhecemos, que continua evoluindo, mas abrangendo todos nós, deixando Ismael como o diretor do nosso planeta, como diretor do nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E para formalizar, encerrar isso aí, resumir tudo, eu sempre lembro daquela música do Grupo Munhoz, né? Eles cantavam, né? O grupo parou um pouquinho, mas ficou essa mensagem para nós. E resume tudinho, finalizando o nosso processo, o tema que eu trouxe para a noite de hoje, que é a luz do mundo. Diz assim, quando Jesus nasceu, uma luz se acendeu sobre as trevas do mundo. E essa luz, tão brilhante como centelhas vibrantes, calou tão profundo, que o homem irado, materializado, se enterneceu e encontrou nessa luz o caminho que conduz aos páramos de Deus. E sobre o madeiro, o divino Cordeiro ainda falava, e aos seus algozes que eu condenava, ele perdoava. E quando todos pensavam que ali se acabava, o nosso Mestre Senhor se ergueu no horizonte, na eterna fonte do mais puro amor. Hoje o seu Evangelho vai da criança ao velho, de mão em mão, espargindo alegria, ternura, esperança, consolação. É o Cristo bem vivo que Kardec revive para quem quiser. É Jesus reencontrado nos livros psicografados de Divaldo Franco, de outros, de Chico Xavier. Portanto, se imaginas nosso Mestre ainda numa cruz, esqueça, isso é passado, pois o Cristo foi, é e será sempre a nossa luz, a luz do mundo. Que Deus abençoe todos nós. Obrigada.